Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de matemática. Falaremos sobre as figuras geométricas planas, tá? Tá lá no capítulo 11, na página 94. Coloquem a data no livro e pegue o seu caderno também de matemática e coloque a data lá também, que a gente vai utilizar o caderno hoje, tá bom? E nós falamos sobre figuras geométricas espaciais lá no módulo 1, no capítulo 2. Vocês devem lembrar, né? E antes de começar, e hoje nós vamos falar sobre a figura geométrica plana. Mas antes de começar a ver o livro com vocês, eu quero falar sobre a diferença da figura geométrica plana e a espacial, ok? Então, vou lá compartilhar minha telinha com vocês, para vocês entenderem o que vai ser a nossa aula hoje. Aqui a nossa figura, mostrando aí para vocês, ok? Então, essa é a figura geométrica plana, tá? É uma figura que tem um número de dimensões igual a 2, ok? Assim, os planos possuem tanto comprimento quanto largura, mas não tem a profundidade. São os quadrados, os retângulos, os triângulos, os círculos. Portanto, a figura plana é toda aquela que apresenta um comprimento e uma largura, mas não possui a profundidade, tá bom? E eu quero mostrar também uma coisa aqui para vocês que vai mostrar bem essa diferença, tá? Vamos lá. Aqui, ó, eu pegando essa figura plana que eu mostrei aí para vocês, tá? Tá aí que eu compartilhei com vocês. E eu vou colocar a figura do espacial em cima dessa aqui, ó. Para vocês saberem a diferença da figura geométrica plana e espacial, tá? São aquelas que necessitam de um espaço tridimensional, ó, tá? Que tem os lados, os vértices, vocês vão ver depois a figura que eu coloquei para vocês. No entanto, se tentarmos encaixar esse aqui, tá? Dentro de um plano, que é o que eu estou fazendo, por exemplo, certamente a gente percebe que a maior parte da figura aqui espacial está para o lado de fora, tá vendo? Isso acontece porque essa daqui é tridimensional, tá? Onde tem a profundidade, tá? E tem vários lados, ó. Inclusive esse daqui, vocês vão ver no livro de vocês o menininho desenhando, tá? Vai pegar uma figura espacial, vai colocar em cima e vai fazer o desenho, ok? Vou mostrar para vocês, então, vou compartilhar aí minha tela da figura espacial, só para a gente lembrar um pouquinho, porque eu acho muito importante, tá? Aqui, ó, vocês lembram disso lá no livro de vocês? Onde a gente mostra o vértice, aresta, face, tá? O lugar ou espaço onde as figuras espaciais podem ser construídas é também chamada de espaço, ok? Dentro dele é possível construir figuras que possuem largura, comprimento e profundidade, ok? São os cubos, prisma, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro, esfera, tá? Ó, tá vendo? A gente tem uma aqui, ó, uma profundidade. E nós temos vários lados, não é verdade? Aqui, aqui, aqui dentro, aqui do outro lado, né? Então essas são as figuras espaciais, tá bom? Só para a gente poder relembrar um pouquinho do que a gente já conversou. E para entender melhor o que a gente vai falar hoje da nossa aula, o livro trouxe um exemplo muito importante da arte e seus artistas, tá? Mas, Tia Lu, o que a arte tem a ver com a matemática e figura geométrica? Tudo, gente, tá? Vocês vão perceber isso. Além disso, é importante para a sua formação, o seu conhecimento
sobre a arte. Conhecer a história dos pintores, escultores e suas obras nos ajuda a entender a história do mundo. Então, isso é muito importante, tá? Muitas obras estão relacionadas aos acontecimentos do momento em que foram produzidas, dando pistas de como viviam e como se comportavam as pessoas de outras décadas e séculos. E ainda nos dão informações que ajudam a entender os costumes e as tradições. Então, é importante você saber e você entender o que é, a arte, tá? Isso é muito importante para a sua formação, ok? E nós vamos agora para o livro. Agora que a gente viu essa diferença de figura geométrica plana e espacial, nós vamos voltar agora para o livro que vocês vão entender muito mais depois dessa explicação, tá bom? Muitos artesãos decoram suas obras com pequenas peças coloridas que formam um mosaico. Isso aí que vocês estão vendo é uma obra de arte e que eles vão pegando pequenas figuras geométricas e formam aí esse mosaico, esse desenho, ok? Essa arte pode ser encontrada em móveis, paredes, quadros e em diversos objetos. Em algumas situações, os mosaicos também são explorados na arquitetura e na decoração de ambientes. Então, isso aí é um mosaico em uma escola no distrito de Toa Payoh, em Singapura, representando um edifício com um relógio na torre de algumas palmeiras, tá? Então, quais são as figuras geométricas planas que você consegue identificar no mosaico na imagem? Então, a gente consegue ver os quadrados, os retângulos, os triângulos, tá? São as figuras geométricas que a gente consegue ver dentro desse mosaico, ok? Letra B. Explique o que você... Regiões planas. Em nosso dia a dia, encontramos objetos que dão a ideia de regiões planas. Vamos ver alguma delas? Com o auxílio de alguns objetos, Emerson fez alguns desenhos e os pintou. Depois, ele nomeou as regiões planas obtidas. Então, ele pegou um papel, como eu fiz aqui com vocês. Ele pegou um papel, pegou um copo, colocou por cima e desenhou a figura plana, ok? E pintou. Com objetos aí na sua casa, você também consegue fazer, ok? Observe os objetos que Emerson utilizou. Caixa de sapato, copo e peso de papel. Que objetos Emerson utilizou para desenhar a região? Vamos observar essas figuras aí em cima e vamos responder lá embaixo. Triangular. Qual foi o objeto que ele utilizou para achar essa figura triangular? Foi o peso de papel, né, gente? Tem a figura do triângulo aí, ok? Circular, o copo, como ele fez na figura lá em cima. Quadrado, foi também o peso de papel. A base do peso de papel é quadrada, tá? Retangular, a caixa de sapato, ok? Agora aí, no seu caderno, você vai colocar a data, né, que eu pedi lá no início, coloque aí o número 2, página 97, tá bom? Módulo 4, coloquem assim para a gente identificar e saber. Aí o número 2. De maneira semelhante à de Emerson, escolha objetos para desenhar duas regiões planas em seu caderno. Depois mostre aos seus colegas e ao professor os desenhos e diga quais objetos utilizou. Então, você vai pegar um objeto na sua casa, pode ser diferente do copo, né? Porque o Emerson já fez. Então, pode ser um objeto diferente.
Você vai fazer essa figura geométrica plana no seu caderno, você vai pintar ela e vai colocar do lado o que você utilizou, ok? Combinado assim? Coloquem aí no seu caderno. 2, tá? Tá pedindo aqui 2. E vamos aí à matemática nas obras de arte. Lembra que eu falei lá no início que vocês podem perguntar, mas o que tem a ver tudo, né, gente? As figuras geométricas servem de inspiração para muitos artistas, como é o caso do desenhista, pintor, artista visual e escultor brasileiro Luiz Sassilotto, 1924 e 2003 a 2003. Sassilotto nasceu em Santo André, no estado de São Paulo, e produziu várias pinturas nas quais podemos identificar regiões planas. A obra a seguir é uma composição feita por Sassilotto em 1948, na qual é possível identificar algumas regiões planas, tá? Então, essa daí é uma obra de arte do Luiz Sassilotto. E aí tem um recadinho do Vivendo Valores. Ao apreciar obra de arte, adquirimos cultura e conhecimento. Além disso, nas obras de arte podemos reconhecer a influência dos costumes de uma época, como eu falei lá no início da nossa aula. Cite o nome das regiões planas estudadas nesse capítulo que podemos identificar na pintura apresentada. Então, região quadrada, retangular e triangular, tá bom? Com base na obra de Luiz Sassilotto, faça um desenho no seu caderno utilizando as regiões planas estudadas e apresente para a turma. Então, você aí no seu caderno também, você vai fazer um desenho utilizando as regiões planas estudadas aí por nós até agora, tá bom? Como fez aí na obra do Luiz Sassilotto, ok? Página 98, página 99, 100, 101, 102 e 103 são exercícios de 1 a 9. Nós já vimos figuras geométricas espaciais, nós já vimos figuras geométricas planas, eu já expliquei a diferença delas para vocês. Então, eu acho que fica muito tranquilo para vocês conseguirem fazer essas atividades. Então, eu vou pedir para que vocês façam e depois retorna aqui para a gente corrigir, tá bom? Eu sempre falo e ressalto que é muito importante que vocês façam sozinhos. Vocês estão aí com o livro de vocês e com essa apresentação que nós fizemos anteriormente, então vocês conseguem fazer. Eu confio nisso, tá? Vocês conseguem fazer e tentem. Se errou, apaga e corrige, tá bom? Mas tentem fazer, tá? Vamos lá. Número 1. Agora eu vou corrigir, ok? Então, vamos lá. Ligue o carretel à pipa, passando apenas por representações de regiões planas que estão espalhadas no labirinto. Então, apenas por representações de regiões planas que nós estudamos, ok? Então, eu não tirei foto para compartilhar com vocês aí. Então, é a região circular, tá? Que é esse amarelinho. Depois vem o triangular, que é o vermelhinho lá em cima. Depois, novamente, o triangular. Depois, o retangular, tá? E a região quadrada, que está aí verdinho, tá? Para chegar até a pipa, ok? 2. Observe a sequência formada por 8 regiões planas. Aí tem a figura aí em cima de vocês pedindo para observar. Letra A. Quais regiões planas foram utilizadas para formar essa sequência? Retangular, circular e triangular. Tá bom?
Das regiões planas representadas a seguir, contorne o que não faz parte dessa sequência. Lá em cima, de acordo com aquela figura lá em cima. O que não faz parte dessa sequência? Região é a região quadrada, que é essa verde que está aí, ok? Então, faça um círculo. C. Que região plana aparece mais vezes nessa sequência? É a circular, tá? Olha aí, 1, 2, 3, 4 vezes. A região triangular tem 2 e a região retangular são 2 também, tá? Então, é a região circular que aparece mais vezes. Número 3 é uma atividade que eu amo pintar, adoro. Pinte cada mosaico de acordo com o padrão utilizado. Eu vou compartilhar aí com vocês, na minha tela, aqui. Acho que vocês conseguem ver direitinho, né? Então, essa aqui é a atividade e vocês vão continuar, tá vendo aqui, ó? Verde, aí depois vem o vermelho, depois o roxo, o azul. Então, vocês vão continuar aqui, tá vendo? A mesma forma que tá aqui, que começa, olha aqui, ó. Vocês vão continuar, tá? Então, é o verde, vermelho, roxo, azul. Verde, vermelho, roxo e azul, tá bom? Aqui embaixo é vermelho, ó, a região quadrada, ó, vermelho. Essa cor aqui é marrom, tá? E aqui embaixo o amarelo. Então, vão completando aí, observando a sequência, tá bom? 4. Ligue cada figura geométrica espacial abaixo à região que representa sua vista superior. Nós já vimos também lá naquele capítulo falando sobre as figuras geométricas espaciais. Depois escreva o nome da região correspondente a cada vista em destaque, tá? Então vamos lá. Aqui. Tá? Então, essas são as figuras espaciais, essas são as figuras planas. Então, para fazer essa figura plana, precisou de uma espacial, como o copo, o cilindro, né? Como uma caixa de sapato, a região triangular, retangular, tá? Então, cada objeto aqui ligando direitinho a figura geométrica plana. Olha aqui, ó, vista superior, de cima, tá bom? E coloquem aí, região circular, região retangular, região quadrada, região triangular, ok? Página 100. Número 5. Juliana desmontou uma embalagem que lembra uma pirâmide. Observe as partes que ela obteve. Olha aí do lado as partes que ela obteve dessa caixa que ela desmontou. Letra A. As partes obtidas por Juliana lembram as regiões planas, triangular e quadrada, tá? São 4 aí, ó, triangulares e uma quadradinha que é a base dela, tá bom? Ah, por aqui vocês conseguem perceber que lá naquele peso de papel embaixo, quando faz a figura geométrica plana, embaixo daquele peso de papel é uma base quadrada, tá? É uma região quadrada, é uma base, tá? Letra B. Ligue cada embalagem às respectivas partes que Juliana obteve ao desmontá-la. Então, tem a embalagem de sabão em pó e tem uma embalagem de panetone. O que se assemelha mais? Porque a embalagem que lembra um paralelepípedo é lá embaixo, tá? É a segunda figura. E a embalagem de panetone lembra um cubo. Então, é a primeira figura lá em cima. Letra C. Que regiões planas foram obtidas com a embalagem de sabão em pó retangulares, como eu acabei de falar,
e o panetone quadradas, tá? Número 6. Roberta fez um desenho. Vou lá. Roberta fez um desenho abaixo, utilizando apenas regiões circulares, triangulares, retangulares e quadradas. Então, esse é o desenho que a Juliana fez. Complete aí o gráfico com a quantidade de cada região que Roberta desenhou. Depois responda as questões. Nós vamos contar aí as regiões que a Roberta desenhou, tá? Vamos o primeiro aí, na legenda lá embaixo, tá? Circular. Quantas regiões circulares nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lá no Sol. Então, vocês vão pintar aí no gráfico 9 quadradinhos na região circular. Triangular, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês vão pintar lá no gráfico 10 quadradinhos na região triangular. Quadrada, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 regiões quadradas. Então, vai pintar 6 quadradinhos lá no gráfico. Retangular, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pintem 8 quadradinhos lá no gráfico na região retangular, tá bom? E agora nós vamos responder aí as perguntas. Letra A. No desenho feito por Roberta, que região plana foi a mais utilizada? A triangular, tá? Com 10 lá no gráfico, tá bom? Olhando o gráfico aí, hein? Menos utilizada a região quadrada, tá? Com 6. Letra B. Qual foi o total de regiões planas utilizadas nesse desenho? É só somar o 9 com o 10, com o 6 e com o 8, que dá 33. Se você acertou, parabéns. Se errou, corrijam, tá? Não deixem errado aí no livro não, hein? Próxima questão, página 102, número 7. A professora de Amanda realizou uma atividade com os alunos de sua turma para que eles confeccionassem pipas. Veja alguns exemplos, veja alguns exemplares que ficaram feitos. Então, nós temos a pipa da Valéria, nós temos a pipa do Bruno, nós temos a pipa da Amanda. Cada uma tem a sua medida, né? Comprimento e largura, tá? Letra A. Qual é a maior pipa dentre as apresentadas e qual é a menor? A maior pipa é a de 50 centímetros por 50 centímetros, a pipa da Valéria. E a menor pipa é a do Bruno, com 30 centímetros por 30 centímetros, tá? Letra B. Amanda gastou mais ou menos papel do que o Bruno para confeccionar a sua pipa? Mais papel, né? Por que foi mais papel? Porque a pipa da Amanda é maior que a pipa do Bruno, tá bom? Letra C. Com uma folha cujo formato lembra uma região quadrada, semelhante à apresentada na imagem ao lado, seria possível fazer uma pipa de quais modelos entre as apresentadas, sem que seja necessário utilizar mais papel. Então, a gente consegue fazer com esse tamanho de papel aí, 45 por 45, a gente consegue fazer a pipa da Amanda, né? Porque é 40 por 40, e a gente consegue fazer também a do Bruno, que é 30 por 30, tá?
A gente só não consegue fazer a pipa da Valéria. Por quê? Porque o papel que está aí é de 45 por 45 centímetros. E aqui é 50 por 50. Tá bom? Ok. Número 8. Vanessa utilizou duas caixas diferentes, cujos formatos lembram cubos, para representar regiões planas. Então, ela pegou o cubo, dois tamanhos diferentes, tá? Que o formato lembra de um cubo, e ela fez aí o desenho plano, tá? Ela desenhou a figura geométrica plana. Então, ela utilizou, como eu fiz aqui, ela utilizou a figura, o espaço, a figura geométrica espacial para desenhar a plana, ok? Letra A. Escreva o nome das regiões planas que foram desenhadas. Regiões quadradas, tá? Então, a gente chama as regiões planas de regiões quadradas. A gente não coloca quadrado, tá? São regiões quadradas. B. Qual região plana desenhada é maior? A colorida de verde ou a de roxo? Roxo, né? C. Veja as regiões retangulares que a Vanessa representou usando as caixas. Qual das regiões representadas tem a menor área? É a região retangular verde. Bom? Número 9. Utilize um objeto para representar uma região circular no espaço abaixo. Em seguida, compare o seu desenho com a de um colega e escreva qual região circular tem maior área, justificando a sua conclusão. Então, nós faríamos essa questão aí comparando a sua figura com a de um colega. A gente faria essa comparação como a gente fez no exercício 8. Só que a gente não tem como fazer isso. Então, você vai pegar um objeto na sua casa e vai representar a região circular nesse espaço aí abaixo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, estamos sempre aqui para ajudar, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.